Igreja vivendo um novo tempo, uma família para pertencer. Glória a Deus, aleluias, Ele está aqui neste lugar, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Boa noite, igreja, pode ser mais forte, boa noite, igreja, paz seja convosco, amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos aqui, que louvor abençoado, irmãos. Quem já sentiu a presença de Jesus nesse lugar pode dizer amém. Até esquentou, né, irmão? Até esquentou, estava meio frio. Mas aí quando a presença de Deus vem, começa a esquentar o nosso coração, glória a Deus. E aí a gente dá lugar para o Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem está feliz de estar nessa noite, diga amém. Irmãos, eu quero aqui louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar com a igreja do Senhor. Feita ali uma oportunidade pelo nosso querido pastor, pediu para nós estarmos aqui nessa noite. Eu me sinto aqui bastante lisonjeado, mas também preocupado, porque estamos diante da noiva do Cordeiro e temos aqui total certeza que você é amado por Deus, protegido por Ele. Então eu peço que os irmãos continuem orando por nós somos carentes de oração e eu creio que Deus tem uma palavra para os seus corações nessa noite, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler 3 versículos e eu creio que tem algo de Deus para você nessa noite, querido. Você não saiu da sua casa em vão, irmãos. O texto de Atos 16, versículo de número 25, 26 e nós depois vamos pular para o 32. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Tá vendo? Tem gente que tá precisando vir na escola bíblica, irmão. É normal, viu? Fique tranquilo. Toda segunda-feira, às 8 horas, tem escola bíblica que é uma benção, viu? Você está convidado, irmãos. Junto lemos, irmãos. O texto diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E os outros presos os escutavam. O 26 diz assim: e de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados e abriram-se todas as portas e foram soltos as correntes de todos. 32 diz assim: e então lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam na casa. Eu vou ler o 33, disse assim: tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes as feridas, lavou-lhes as feridas, então logo foi batizado, ele e todos da sua casa, e você diz amém, pode se assentar, amém? Irmãos, acredito que já vai ter ali um tema que nós vamos trabalhar nessa noite, uma noite diferente. E eu espero em Deus que você nessa noite tenha uma noite diferente, tá? Nós aqui percebemos, irmãos, que existe um cuidado de Deus em nossas vidas, em mínimos detalhes, mas nós cristãos ou não cristãos, sempre passamos por dificuldades, por momentos terríveis, que precisamos ali, quem sabe, de um apoio, de uma palavra. Então, pensando no que falar nessa noite, Deus falou comigo esse tema de uma noite diferente.
tá? Vocês vão ver que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro recheado de coisas diferentes. Ele é muito parecido com o livro de Êxodo, com mistérios, com poder, com graça, com unção. Vocês vão ver aqui que Deus usou muitos homens na Bíblia Sagrada de forma tremenda. E no livro de Atos, alguns dos homens ali também Deus encheu e capacitou de forma diferentes, irmãos. Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele vai narrar o capítulo 1 de forma totalmente diferente, e que só quem lê e quem crê começa a entender sobre esse livro de Atos. Primeiro, porque ele diz que Jesus está vivo, tá? Depois de ter sido crucificado, depois de ter ressuscitado. Ele ficou com os discípulos por 40 dias, irmãos. 40 dias. Depois de 40 dias com os discípulos, eles comeram com Jesus, bebeu água com Jesus, viram as feridas de Jesus. E eu te pergunto, imagine você, não tem como ler esse texto e não imaginar o que está acontecendo, né? Você está andando com uma pessoa que morreu e ressuscitou? É simples ler isso, irmãos? Não. Isso aqui é para quem crê. E depois de eles ver Jesus ressuscitado, eles começaram a falar para Jesus, olha, que dia o Senhor vai tomar o poder de Jerusalém? Que dia nós vamos ver o Senhor ser acima de Roma? E ele disse, o tempo não cabe a vocês. Todo o poder, o tempo, está na mão do meu Pai. E ele diz assim, um mistério tremendo, ele diz assim, vocês vão lá para Jerusalém, e vocês conhecem o batismo que vocês viram na semana passada, que foi muito lindo, vocês conhecem o batismo da água, mas agora vocês vão conhecer o batismo com o Espírito Santo. Vocês vão para lá, e vocês vão ficar lá, até ser revestido de poder. E você vai ver que eles obedecem a Jesus, e eles vão para lá, e fica alguns dias lá, orando, buscando ao Senhor. Alguns deles não conseguem ficar, vão embora, mas os permanentes, mas aqueles que têm sede, e eu creio que se você veio nessa noite, você tem sede de Deus, não veio por marcar, quem sabe, presença, ou porque alguém chamou, ou porque tem que vir. Não, você veio aqui porque você está com sede de ouvir Deus falar no teu coração. E observe que quando eles estavam lá, o texto diz que veio um vento temente, impetuoso. E eu gosto dessa expressão porque eu, como volto a dizer, tem que imaginar essas coisas. Imagine tudo fechado e daqui a pouco começa a vir aquele vento e balança a telha. E quem sabe alguém diz, vai cair, né? Imagine esse vento chegando aqui hoje na Vivendo o Novo Tempo. E aí a gente está com as placas aqui diferentes. Imagine, pastor, começa a balançar e as placas. Aí você disse, vai cair. Mas alguém diz assim, mas é diferente. Esse vento é diferente. Esse vento está trazendo uma coisa nova. Tem muitos ventos que passam nas nossas vidas que são difíceis de suportar. Mas nessa noite eu creio que tem vento de Deus soprando aqui neste lugar. E aí esse vento trouxe línguas repartidas. Estou aqui, meu irmão, sentindo já a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Vento trazendo ali uma coisa diferente. E o vento, quando trouxe, a Bíblia diz, eles falaram novas línguas repartidas como de fogo. E eu não sei que língua você está querendo falar. Às vezes a gente está aqui, tem gente querendo falar inglês, espanhol, francês. E Deus está dizendo, eu quero te dar a língua do Espírito Santo. Só quem sabe o que eu estou falando é quem já fala e tem essa língua. Mas nós estamos a falar do Atos 16. E Atos 16 aqui, depois de tantas coisas que aconteceu, Paulo foi um dos apóstolos usado, e ele, Pedro, João, Filipe, tem várias narrativas no livro de Atos. Mas Atos 16 é tremendo, porque eles estão pregando e as suas viagens missionárias, eles chegam ali em uma cidade chamada de Listra e começam a pregar lá, e tinha um jovem com um bom testemunho. Esse jovem era diferenciado, chamado de Timóteo.
Esse jovem tinha tanta diferença que a igreja onde estava lá e a população que estava lá testemunhou bem de Timóteo. E Paulo disse, eu vou levar esse jovem para andar comigo. Né? Abriu essa vaga para ele e Paulo disse, viu ali que o currículo dele estava bom, né? E disse, vem para cá trabalhar comigo. Você vai andar comigo agora. Né? Mas existia naquela cidade, irmãos, muitos cidadãos judeus. E iam julgar aquele jovem porque ele era filho de uma mãe judia, mas seu pai era grego. Então ele disse, preciso circuncisar aquele jovem. Aquele negócio, né? Ele vai passar na entrevista, mas precisa passar ali, quem sabe, por algumas etapas. E a etapa dele, Bruno e pastor, era ter que ser circuncidado. E o texto diz que Paulo vai lá e faz essa parte com Timóteo. Doloroso, mas disse, opa, agora você vai andar comigo. Tem hora que Deus te chama para algumas coisas, mas vai doer um pouquinho, tá? Mas vai dando glória a Deus. Dói, mas o chamado é grande. Dói, mas se prepare porque seu nome vai ser lembrado para você fazer as coisas de Deus. Calma, tá? E ele faz isso e começa a andar com Paulo e viver muitas coisas com Paulo. Irmãos, ele foi com Paulo pregando a palavra de Deus e nós vamos ver que eles começaram a fazer tudo o que tinha sido ensinado em Jerusalém para que eles pregassem nas províncias e o povo pudesse seguir as diretrizes dos apóstolos. E o texto diz, no versículo 5, que a igreja crescia em números, em poder, em graça, por conta de aceitar e receber os princípios de uma boa obediência. Os irmãos vão ver que o Espírito Santo de Deus travou aquela comissão de obreiros, de homens de Deus, de pregar em certas cidades. Porque tem povo que não está preparado para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então, eles queriam pregar em certas cidades, nas províncias de Frígia e da Galácia. Eles chegaram para pregar e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, não deixou que eles pregassem lá. E eles tiveram que ir para outros lugares. E eles continuaram passando e não tinha lugar que o Espírito deixasse que eles pregassem. E o texto vai dizer que um dia que Paulo estava orando durante uma noite, mais uma noite, veja o tema que nós temos para abordar nessa noite. 16:9 ele diz, durante uma noite Paulo teve uma visão. E essa visão ele vê um homem do outro lado da margem da Macedônia, chamando e pedindo socorro para que Paulo fosse para lá. Paulo entendeu, os irmãos vão ver no versículo 10, que Paulo entende o chamado. Ele vai com os discípulos para lá, começa essa viagem para a Macedônia. Ele passa as beiradas da Macedônia, e o texto diz que ele chega na cidade chamada Filipos, que era uma cidade muito famosa da época, era uma das maiores da Macedônia, mas ele não prega na capital, ele desce para a beira-mar. E quando chega lá, algumas mulheres estão reunidas, essas mulheres estão lá, e esse homem, juntamente com os discípulos, vão pregar para essas mulheres. Essas mulheres, no meio delas, tinha uma mulher chamada Lídia. Esta mulher era da área comercial também, igual eu, Bruno aqui, alguns irmãos da área comercial. Ela era vendedora de púrpura e de tecidos. E quando Paulo pregou, essa mulher aceitou a Jesus. E ela aceita Jesus e ela está tão feliz pela mensagem que ela convida os homens para ir para sua casa com muito respeito. Ela diz, eu sei, é estranho, mas eu sou crente. Ela diz isso. Imagine, eu sou crente. Vocês creem que eu sou crente? Então vá dormir na minha casa. Fique comigo. E Paulo aceita o convite dela. E ele vai para lá. E dorme para lá, na casa dessa mulher. E o texto vai dizer que Paulo estava procurando um lugar para orar. E eles encontram perto dessa margem esse lugar de oração. E nesse mesmo tempo, ele saindo da casa de Lídia, eles estavam indo para orar. E o texto diz que existia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Essa jovem, todos os dias que Paulo passava, ela dizia, tá lá, ó, homens de Deus.
Eles estão pregando realmente a palavra de Deus, do Deus vivo. Veja, irmãos, que ela não estava falando nenhuma mentira. Ela estava falando uma verdade ali. Mas ela estava sendo usada pelo espírito de adivinhação que a Bíblia diz. E ela tinha seus senhores, dois senhores, diga, dois senhores. O primeiro senhor eram os senhores humanos normais. E o segundo senhor eram os demônios que estavam na vida dela. Escrava duas vezes. Duas vezes. Que situação dessa jovem, né, irmãos? Que situação. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que Paulo viu algo diferente ali, que precisava sair dela. Porque quem tem Jesus anda com a dimensão espiritual, anda ligado com as coisas. Cuidado, irmão, com às vezes um elogio. Uma pessoa que diz assim, você fala tão bem, você canta tão bem, a sua presença me traz tanta alegria. E às vezes aquela pessoa está cheia de demônios. E você está aceitando. Você aceita, quem sabe, que essa pessoa entre na sua casa e comece a olhar as coisas que você tem e elogiar as coisas que você tem. Pasme que um dia teve um Natal na minha casa que meu irmão inventou de levar uma pessoa lá. Pensa em um menino carregado, irmãos. E ele passava no meu banheiro e dizia, que bonito isso aqui, né, que você botou. Legal. Chegou na minha televisão, falou, eu gostei desse negócio aqui na sua televisão. E eu já me liguei e comecei, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Todo olho gordo, está repreendido. Mas, irmãos, pasmem, depois que ele foi embora, começou a dar problema na televisão, nas coisas. Carregado, irmãos, estava carregado, mas eu estava repreendendo. E eu falei, em nome de Jesus, isso aqui nunca mais vai na minha casa. Show, Satanás, sai daqui. Mas tem gente, irmão, que é assim, carregado. E Paulo passava outro dia, e ela lá dizendo, olá, homem de Deus. Eu gosto de um pastor que fez um exemplo muito bom, que ela, imaginando que ela sentava ali, e tinha, quem sabe, uma fila grande, porque era um comércio. O texto diz que as pessoas estavam se enricando com a adivinhação. Eu dou um exemplo, irmã Ana, que você chegava lá, e o seu senhor dizia assim, adivinha o nome dela? E ela dizia assim, é Ana. Aí a Ana falava, meu Deus, é meu nome mesmo. Fala o CPF dela. E aí ela dizia, o CPF é isso, isso, isso. Aí você dizia, é isso mesmo, meu CPF. Acertou. E você saía, eu fiquei aqui maravilhado, tirava o dinheiro e dava ali naquela hora. Estava acontecendo isso. Não pasme não, porque um tempo que a gente vive hoje está cheio de gente assim, né, com espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. E as igrejas assim, ó, correndo. Eu preciso ir lá, porque o profeta está lá. E às vezes é um espírito de adivinhação. Glória a Deus. Passou um dia, ela falava, olá, homem de Deus. Tem um dia que Paulo olhou e falou, tá estranho isso. Não posso deixar essa jovem. Eu entendi porque Deus me tirou para Macedônia agora. Eu já estou entendendo o que Deus quer comigo. Paulo chega perto dessa jovem, irmãos, e diz assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai. O texto diz que a jovem, quem sabe, cai no chão, alguma coisinha aqui. Mas há algo ali que os credores percebem e dizem assim, opa, tem alguma coisa estranha. Senta ela mais uma vez, irmã Ana, imagine mais uma vez, e diz assim, olha, fala o nome ali dessa mulher aqui. E ela diz assim, não sei. Como assim? Você sabia agora há pouco o nome das pessoas? Mas agora não sei. E o CPF? CPF, você sabe dos números das coisas. Fala o CPF. Não sei. Como assim? Agora há pouco você tinha o dom, o poder. Glória a Deus. Foi ele, que gritou com você. Foi ele. Paulo tinha acabado de fazer ali com autoridade, falado isso para elas. O texto diz que eles pegam a Paulo e Silas, irmãos. E se prepare que nós estamos chegando agora na mensagem. Aleluia. Pegam eles, que Deus acabou de usar. Que Deus acabou, pastor, Paolas, irmãos, de fazer algo tremendo. Jovens, que Deus acabou de usar a voz de Paulo para libertar uma pessoa que estava
serva de Satanás, escrava do diabo. Em vez de a bênção chegar, a glória de Deus descer, as pessoas darem parabéns, porque eu estou falando isso para você agora, porque às vezes você está esperando, quem sabe, que alguém te abrace e diga que bom que esse trabalho que você está fazendo, mas às vezes, não. Às vezes as coisas vão apertar, querido, querida. Eita, olha a noite chegando. Pegaram eles, irmãos, e levaram para os líderes da cidade. E o texto diz que falaram mentiras para eles. Olha, esses homens estavam falando aí contra as leis de Roma. Esses homens estavam fazendo um tumulto aqui. Esses homens estavam se comportando de forma terrível aqui. Nós temos que acabar com eles, fazer alguma coisa com eles. E o texto diz que sem saber nem quem eles eram, porque eles foram colocados como judeus. Só que Paulo e Silas, cidadãos romanos. Eles não tiveram um julgamento correto. Tiraram a roupa deles, irmãos. Aí tem gente que diz assim, eu passo tanta vergonha na rua às vezes, passo vergonha na escola, passo vergonha. Tiraram a roupa de Paulo e Silas e mandaram chicotear eles. Feriram tanto ele, meus irmãos, bateram tanto neles, meus irmãos, eles ficaram todos cheios de sangue e levaram para a prisão. Quando chegaram para a prisão, chegaram para o carcereiro e disse assim, olha, você tem que ter um total cuidado com eles. Você não pode deixar eles fugir de nenhuma forma. O texto vai dizer que eles pegam o carcereiro, pegam Paulo e Silas, o carcereiro leva ele para o final da prisão, lá para o fundo, e prende os seus pés, como estão aqui, no tronco. Tudo para parar e desistir, certo? Se fosse no século 21, que o apóstolo de Deus, o pregador, a mulher de Deus, o homem cheio de unção faria? Já começaria a reclamar. Sim ou não? Deus, tu acabou de me usar. Deus, o Senhor é comigo. E em vez do Senhor abrir as portas, fazer coisas boas acontecer, o Senhor permite me lançar para a prisão? O Senhor me permite ficar preso? O Senhor me permite sofrer? O Senhor me permite alguém me bater, Deus? Tirarem as minhas roupas? Que vergonha é essa, Senhor, te servir? Mas o texto diz diferente. O texto diz que eles dois estão lá no fundo. E eu não sei que hino foi, não sei que louvor eles cantaram, mas eles começaram a adorar a Deus dentro do cárcere. E a cantar. E eu dou glória a Deus porque isso aqui é tremendo, irmãos. Quem está ligado, diga amém. Glória a Deus. Isso aqui é tremendo, irmãos. Porque os homens estão à procura de quem fala bem, de quem anda bem, quem se veste bem, quem tem boa aparência, quem tem cabelo bom, branco, preto. No mundo aí tem várias qualidades para que uma pessoa seja aceita. Mas para Deus, o texto diz, Jesus disse, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aqui eu não sei como é que está você, não sei como é que está a sua vida, mas o Pai está procurando quem adora Ele em espírito e em verdade. Isso é tão tremendo porque em Joel, capítulo 2, quando o povo estava reclamando, porque o purgão, a locusta, o gafanhoto, tinha comido tudo, destruído tudo, eles tudo reclamando pela situação, o profeta diz, ei, povo de Israel, pare de rasgar as suas vestes em forma de reclamação, em forma de luta, em forma de tristeza, e rasgue o vosso coração em forma de adoração. Comece a adorar a Deus nesse instante, se você não adorou. Comece a adorar a Deus nesse instante, se você não adorou. Essa palavra mexe um pouco comigo, porque é o que eu penso, que nós às vezes precisamos de, quem sabe, um movimento,
Quem sabe de um som bom, de uma luz, de uma bateria, né, afinada, de um violão afinado, para levantar a mão e dar glória a Deus. Precisamos dos músicos, precisamos no louvor, às vezes, que a gente escolhe ou até quer, para poder dar glória a Deus e aleluia. Mas eu estou falando de uma situação de 2 homens que tinham acabado de apanhar, tinham acabado de ficar nu, colocaram eles em um lugar que foi amarrado os seus pés, preso os seus pés, nus, sangrando, em um lugar que eles tinham que fazer suas necessidades lá, não podia sair, no porão escuro, lá no fundo. Mas o texto diz que eles começaram a adorar a Deus. O que você está esperando, irmãos? O que você está esperando? Eu vou esperar que o irmão faça isso. Que ele vá nos 3 jeitos. Que ele corra aqui, que ele pule, que ele salte aqui de cima. Para me dar glória a Deus. Normal não vai não. Mas adorador não precisa, irmão, esperar fogo estranho. O adorador já adora a Deus sem precisar movimento. Sem precisar chaculejo. Aleluia. Adorador já vem para a igreja dizendo, eu vou adorar. Melhor ainda, adorador sai de casa na adoração. Adorador, sabe que tem culto? Continua louvando a Deus em casa. É no chuveiro, é lavando o prato, é ouvindo louvores. Oh, aleluia. Tem adorador aqui? Tem adorador aqui? Ou você está esperando vir fogo estranho? Calma, não vai vir não, irmão. Mas eu acredito que Deus está procurando quem quer adorar a Deus, Ele em espírito e em verdade. Só isso. Eles estão lá adorando. E é tão gostoso esse texto porque o povo está vendo. Sabia? O povo está vendo. Meu Deus, como é que o Enio está adorando a Deus? Olha a situação dele. Eita Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Como é que o Henrique está adorando? Olha a situação do Henrique. Quantos de vocês já vieram aqui na igreja para adorar a Deus em um dia que tinha acabado de perder um parente? Um amigo? Em uma semana que você foi destratado, destratada no seu serviço? Humilhado, humilhada? A sua família te abandonou? A sua casa, só Deus sabe. Hoje eu estava tão lembrando da minha avó, chorei tanto lembrando da minha avó. Quantos de vocês vieram ao culto dizendo, é a minha última vez, Senhor, não tenho forças nenhuma, mas eu vou te adorar. E aí as pessoas estão vendo, o texto diz, que enquanto Paulo e Silas estavam adorando, os presos estavam assim, ó, escuta. Teu vizinho está te vendo. Teu familiar que sabe a prova que você está passando, está te vendo. E está dizendo, meu Deus, como ela consegue? Como ele consegue? Eu não sei, irmãos, mas tem um louvor que diz até isso, né? Sai uma força de dentro. Sai, irmãos, um negócio assim de dentro, um fogo de dentro. Que a gente não consegue parar de adorar a Deus. Está apertado? Aí que a gente adora mais. Está humilhado? É aí que a gente começa a adorar mais. Está na luta? É aí que a gente acha forças. Às vezes não tem um arroz na despensa. Aleluia, mas o sorriso não sai do rosto. Dizendo, eu não tenho, mas o Senhor é grande. Eu não posso, mas o Senhor é poderoso. Eu não sei como está a sua noite. Me ajude a pregar. Toque na mão no irmão que está do seu lado aí e diga assim, como é que está a sua noite? Fala para ele, como é que está a tua noite? Aleluia. Como é que está, irmão, a tua noite? É Deus falando com você, meu querido. Que noite difícil, né? Quem sabe tem gente que veio aqui com uma noite tão difícil, cheia de decisão, cheia de coisa. Às vezes enfermo, enferma. Às vezes humilhado, às vezes pensando, eu estou sozinho, estou sozinha nessa batalha, mas eu vou adorar. Eu vou adorar. E é no meio da adoração, no meio dos louvores, a Bíblia diz que Deus opera no meio dos louvores.
E eu estava aqui, quando o grupo estava cantando, eu estava aqui só adorando a Deus, porque Deus opera no meio dos louvores. E Paulo e Silas estão lá louvando e adorando a Deus. E a Bíblia diz que veio um tão grande terremoto. Aleluia, que começou a balançar o alicerce da prisão. Aleluia. Eita, irmão, não sei você, mas eu gosto de imaginar o texto. Eu não posso ler isso aqui e ficar sem imaginar. Eu imagino começando, ó, balançar, balançar, balançar. Nessa noite, ó Deus fazendo assim na sua vida, ó. Balançar. Irmão, é terremoto. Às vezes você está parado e está vendo assim, ó, um negócio na sua casa, balançando tudo. É filho reclamando, balançando, balançando. Eita Deus. É terremoto, irmão. Mas é Deus chegando com providência também. É terremoto, irmã, mas é providência também. Providência também. Irmãos, o texto não vai dizer que a cadeia caiu com o terremoto, que as coisas... Mas esse texto vai dizer uma coisa diferente. Por isso que eu digo, imagine comigo nessa noite. O texto vai dizer que esse terremoto não derrubou parede, mas abriu porta. Aleluia. Eu não sei como Deus vai agir na sua vida, mas tem terremoto de Deus chegando aí. E Ele vai começar a abrir o que está fechado. Abrindo, abrindo, abrindo. Tem porta que está fechada, irmão? Tem terremoto chegando aí na sua casa. Ah, irmão, não sei como é que estão seus filhos, minha irmã. Não está te obedecendo, não está ainda no caminho. Tem terremoto de Deus chegando e está abrindo, ó. O coração de pedra entrando, glória a Deus. Tem terremoto. E o texto vai dizer que o terremoto também, sabe o que o terremoto fez? Que coisa, né, pastor? Abriu algemas. Vai entender, irmãos, terremotos, pode ver vídeo de terremoto. Abre algema, pode acabar com tudo, vai derrubar quem está com a algema na mão. Amassa e mata as pessoas. Mas abrir algema? Não. Mas aqui no texto vai dizer que, ó, as algemas caíram. Libertação. Liberdade. Eu não sei como está a sua noite, às vezes tem gente que chora aqui e não sabe nem por que está chorando. Preso ao espírito de depressão. Mas eu vim com a palavra de Deus para te dizer que, ó, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Preso a dificuldades. Faça assim comigo, seja didático, por favor. Faça assim, ó, creia. Tá tremendo. Vamos fazer com as duas mãos, vai melhorar porque algemas estão caindo, em nome de Jesus. Tem algemas caindo. Terremoto de Deus, terremoto. Terremoto. E o terremoto não só livra você, mas livra quem estiver perto de você. Foi assim. As cadeias foi livrando, foi todo mundo, irmão. Todo mundo. Quando o terremoto vir, vai começar a libertar seus familiares, seus amigos, seu patrão cheio de demônio, vai libertar ele também. Vai libertar todo mundo. Terremoto. Você crê nessa palavra? Diga amém. Estamos na noite ainda, viu? A noite não acabou. Diga para o irmão, a noite não acabou. Só teve o terremoto ainda. Eita, noite longa foi essa daqui. Noite longa foi essa daqui. O carcereiro saiu e olhou. Prisão escura, tudo aberto. Pegou a espada e já ia se matar. Paulo e Silas disse, não faça tal mal contra ti. Nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Sabe por que ninguém fugiu? Porque eles estavam ouvindo o louvor. Estavam ouvindo o louvor e viu que aquele terremoto era estranho. Quem ia correr da prisão? Dizendo, opa, não vamos correr não. Esse terremoto foi ato espiritual. E foi porque tinha gente adorando a Deus aqui. Deixa eu trazer isso para o nosso tempo. Enquanto você está orando e adorando a Deus, tem gente querendo até sair, ó. Pode ver, filho, marido. Todo mundo querendo sair de casa, querendo sair, quem sabe, de perto de você. Irmão, não sei porque eu estou falando isso, mas receba a palavra, em nome de Jesus. Sair, quem sabe, do meio da sua família. E sabe por que não sai? Sabe por que permanece ainda perto de você, ouvindo a palavra, ouvindo, quem sabe, seus conselhos difíceis de ouvir? Porque um dia você estava adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso que não consegue sair de perto.
Por mais que você, mãe, por mais que você, pai, por mais que você, amigo, seja chato, seja verdadeiro, mas não consegue sair de perto de você, porque sabe que na sua vida as coisas é diferente, é terremoto que acontece, é algema caindo, é porta abrindo, glória a Deus. Não sai de perto da benção não, meu irmão. Se você está aqui nessa noite querendo dar uma escapadinha, não, saia não. Fique de perto das pessoas que você sabe que pode acontecer de repente, ó, um terremoto lá. Estou perto da conclusão já, irmãos. Perto da conclusão já. O texto vai dizer, queridos, que eles chegam para o carcereiro e falam assim, não faça tal mal para você, estamos aqui. O carcereiro nem acreditou, irmãos. Foi, pediu, tragam-me luz para me ver aqui, que não estou enxergando nada, deixa eu ver se isso é verdade. Foi lá, pegou a luz, quando olhou, disse, é mesmo, está todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Aí foi lá no fundo, pegou Paulo e Silas e disse assim, vem aqui fora vocês dois, me conte, que segredo é esse? Me conte o que aconteceu aqui, que eu não entendi nada. Meu, porque cadeia aberta e ninguém fugir? Prisão aberta e ninguém escapar? Prisão aberta e ninguém sair correndo? Que negócio estranho é esse? Me explica o que está acontecendo aí? Né? Estou dentro, né, pastor? Eu não estou enxergando direito, irmãos. É que eu coloquei um negócio aqui, botei um negócio aqui que ficou fluorescente com a luz daqui. Por isso que eu me atrapalhei todo aqui com o negócio brilhando na cara, mas amém. Glória a Deus. É coisa de baiano, irmãos. Receba e dê glória. Aí eu estou lá, irmãos. Quando eu imagino esse texto, olha só. Ele chega e diz assim, o que aconteceu aqui? Paulo explica para ele diz assim, o que eu faço então para mim receber essa salvação que vocês pregam? E ele chama Paulo e Silas, na mesma noite, tá? Para a casa deles. E quando chega lá, lembre, Paulo e Silas estão todos feridos, chicoteados. E o texto diz que quem vai cuidar deles é o carcereiro. O homem que queria se matar, o homem que jogou eles lá no fundo, o homem que prendeu os pés dele, foi ele que Deus usou para cuidar de Paulo e Silas. Então, não se assuste se alguém que te machucou um dia, alguém que te colocou preso, quem sabe, um dia, alguém que te fez mal um dia, bater na sua porta e falar, oi, tudo bem? Eu trouxe um negócio para você. Eu vim cuidar de você. Tem um negocinho aqui que Deus mandou te entregar. Já aconteceu isso com você, irmão? Comigo aconteceu já. Já aconteceu isso com você? Da pessoa, quem sabe, que foi a pessoa que mais foi usado pelo diabo. Te machucou tanto, daqui a pouco ele, oi, tudo bem? Eu lembrei de você. Posso cuidar de você? E o texto diz que ele vai, cuida de Paulo e Silas, das feridas de Paulo e Silas. Paulo e Silas prega para ele aceita Jesus. Ó que noite, irmão Longa. A família aceita Jesus. E na mesma noite, eles decidem se batizar. Glória a Deus. Nenhuma noite só. Eu não sei como está a sua noite. Ela pode ter começado ruim, mas se você recebe essa palavra, levante as mãos. Eita Deus. Começou toda ruim, difícil. Mas tem terremoto de Deus chegando. Tem gente para cuidar de você chegando. Tem providência de Deus chegando para a sua vida. Tem. Lembre que eles eram cidadãos romanos, foram presos injustamente. E Deus sabe muito bem como você está vivendo, como está a sua situação da vida. Mas Ele tem o controle de todas as coisas. Você acha que está descontrolado. Você acha que vai ficar desse jeito. Você acha que já acabou. Mas o Senhor está falando com você nessa noite, dizendo que não acabou. Não é o fim. Essa noite de choro, de lágrima, de sofrimento vai passar, querido. Essa fase ruim está indo embora. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Eu gosto quando o salmista diz que o choro pode durar até uma noite inteira. E ele diz pode. Tem gente que lê errado, né, irmãos? Tem gente que lê assim, o choro dura uma noite. Mas não, o texto está dizendo, o choro pode durar até uma noite inteira. Porque, às vezes, a providência vem à meia-noite, como foi com Paulo e Silas.
Mas às vezes você vai chorar a noite todinha. Todinha você vai gritar e dizer, Senhor, cadê? Cadê a providência? Não vi nada, Deus. Mas quando chegar pela manhã, ele diz, a alegria chega. Vem. Eu lembro que eu passei uma situação parecida com isso, irmãos. Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu já contei isso aqui, mas é bom relembrar. Eu vim para cá, não tinha família aqui, eu tinha só minha tia que morava aqui, e fui morar de aluguel, na época era 200 conto o aluguel, que era dinheiro, irmão, era dinheiro, R$ 200 para mim conseguir naquela época era difícil. E eu tinha só um colchão, a pia e o fogão, só. Depois me arrumaram uma televisão velha lá que nem pegava, me deram, acho que era para jogar no lixo e me deram. Aí não pegava direito. E eu vivia em oração. Ia para as igrejas, às vezes tinha uns convites, eu ia pregar nas igrejas e não tinha nem o que comer em casa. E um dia eu estava com fome lá em casa, tinha acabado de pregar em uma igreja, em uma congregação. E saudade da minha mãe, saudade da minha casa, saudade de tudo, da comida, de tudo, irmãos. Não tinha nada. Tinha uma causa na justiça sem ter resolvido, tudo assim, irmão, tudo travado na minha vida. E eu estava aqui dizendo, Senhor, que maluquice eu vim fazer aqui em São Paulo? Eu vou embora, eu vou para a Bahia, que lá tem casa, tem família, tem carro, tem tudo lá do meu pai, eu vou para lá. Tem minha família tá lá. Não vou ficar aqui não. E aí eu fui para esse culto e Deus falou através de um irmão dizendo, você não vai embora. Aqui em São Paulo você vai ter uma mulher, aí Deus me deu uma coisa linda, maravilhosa. Família. Aqui em casa, aqui em São Paulo você vai ter sua casa. Aqui em São Paulo Deus vai cuidar de você. E ele disse assim, você está com fome, né? Falou para mim, eu disse, tô. Eu vendo assim, meu Deus do céu, não falei nada para esse homem, ele falando. E ele disse assim, olha, fique tranquilo, a providência vai chegar. E eu fui para casa pensando que a providência já estava em casa. Mas eu cheguei em casa, irmão, não tinha nada lá, não. Quem sabe você está aí dizendo, irmão, o irmão pregou, vai acontecer amanhã, vai acontecer hoje à noite. Não. Fique dando glória a Deus e aleluia. Você não sabe ainda, mas Deus vai te surpreender. Tem surpresa chegando. Não é da forma que eu e você quer. Às vezes você quer que Deus venha pela frente e ele vem por trás. Às vezes você quer que Deus venha pelo lado e ele vem pelo outro lado, querido. Você vai passar umas provas, uns vendaval, mas daqui a pouco, olha Deus aí, chegando na sua vida. E eu passei a noite todinha. De manhã eu estou lá, vem café, né, pai? Vai vir de algum jeito. Vai vir um café, Sedex do céu, entregando aqui na minha mão. Não veio, não. Quando deu meio-dia, irmãos, minha tia chegou em casa lá com uma cesta básica e uma comida prontinha. Bateu lá, disse assim, olha, estava fazendo em casa, Deus me incomodou para trazer para você. Eu disse, glória a Deus. Olha como é o cuidado do Pai. Eu não sei como é que vai ser na sua vida, mas quem sabe vai alguém bater na sua porta e vai dizer, uma providência para você, para cuidar da sua vida. Eu só digo uma coisa para você, creia, irmão. Não fique no raso, não. Não fique só pensando que não vai acontecer. Acredite, porque o Senhor Deus, Ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Quem sabe você só está passando por uma noite. Você que chegou aqui nessa noite, quem sabe veio e disse assim, meu Deus, eu não estou aguentando mais, não. Mas o Senhor veio com a palavra para o seu coração, dizendo, aguente mais um pouquinho. Guarde um pouco a sua fé. Pode estar preso, pode estar chorando, mas tem promessa de Deus para a sua vida ainda. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Eu creio que Ele está aqui nesse lugar, meu querido. E que pode vir um vento aqui diferente. Um vento que, quem sabe, eu não queria isso, né, irmão? Pelo amor de Deus. Não precisa balançar nada aqui, não, Deus. Mas balança aqui. Sabe? Balança aqui, Jesus. Mexe aqui. Hoje não está precisando que Deus balance aqui, ó, o chão da igreja. Mas quem sabe Deus quer balançar esse coraçãozinho seu aí, duvidoso. Quem sabe Deus quer mexer na estrutura sua espiritual e te dizer assim, calma, minha filha. Que agonia é essa? Você anda muito agoniada. Você anda muito triste, abatida. Alguém pergunta para você, como é que você está? E você não consegue nem dizer, está tudo bem.
Eu não sei como está sendo as suas noites, se estão escuras, se estão terríveis, mas Deus tem com a palavra aqui te falando que pode vir a qualquer momento um terremoto e mexer com as estruturas da sua vida e te transformar. Eu creio, com o poder da palavra, que pode acontecer essa noite ainda. Se você crê comigo, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor, que mexe com as estruturas, Senhor. Ore canta lá, Baxanderebe, eu creio, Espírito Santo. Oh Deus, que muitas pessoas podem estar aqui com a vida presa, Jesus. Apanharam, ouviram coisas que não queriam ouvir. Estão tristes. Quem sabe estão vivendo problemas no seu casamento, problemas com seus filhos, problemas com sua casa, com seu lar. Mas eu creio, como diz a tua palavra, e de repente. Oh, aleluia. E de repente, Senhor, como diz na tua palavra, e de repente, o Senhor mandou um terremoto. Oh Deus, que balançou as estruturas, mas foi no lugar certinho que precisava mexer. Abriu portas. Ore canta lá, manás. Senhor, abriu correntes. O Senhor foi e libertou os apóstolos. Nessa noite, Pai, começa a mandar esse terremoto aí no meio das irmãs, no meio dos irmãos. E se existem correntes espirituais, Senhor Jesus, que estão detendo essa irmã de adorar. Oh, aleluia, estão detendo esse irmão de dar glória a Deus, aleluia. De estar feliz na tua presença. Começa a quebrar essas algemas aí, Jesus. Que ele possa se sentir livre agora, Pai. Livre do pecado, aleluia. Livre da culpa, oh, aleluia. Livre da depressão, Espírito Santo. Balança aí, Jesus, a estrutura física, mas mexe no espírito, Jesus. Essa pessoa que chora e não sabe por que está chorando. Nesse momento eu quero agora, Jesus, te falar, eu expulso em teu nome, Jesus Cristo, esse espírito de depressão. Essa jovem que está aqui na igreja, mas se sente sozinha, se sente, Senhor Jesus, culpada, se sente afastada. Abraça ela com teu Espírito Santo neste momento, Pai. Essa irmã, Jesus, que tem travado uma luta tão difícil na sua casa, tem vivido noites escuras. Esse irmão, Jesus, que tem vivido uma luta, Jesus, uma noite tão escura, de tristezas, de dores, Senhor Jesus, de lembranças do seu passado. Manda o terremoto aí, Jesus. Aleluia. Manda, Jesus, o terremoto. Jesus, mexe nessa estrutura, Pai. Oh, aleluia. Comece a perceber aí, meu irmão, minha irmã, que as suas pernas estão livres. Oh, aleluia. Suas mãos estão livres para adorar a Ele. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tua voz está livre. Teu coração está livre, aleluia. Oh, aleluia, eu quero profetizar que está vindo um cuidado de Deus para a tua casa. Oh, Deus vai usar pessoas para cuidar de você, aleluia. Cuidar da tua casa, receba esta profecia pregada nesta noite. Senhor Jesus, levanta, Pai, aquele que um dia machucou, que feriu, decanta lamas. O Senhor é especialista em mudar a história. O Senhor é especialista em cuidar de caminhos. E nessa noite, Pai, vai, meu Deus, curando as feridas, Espírito Santo. Vai passando o bálsamo de Gileade aí, meu Deus. Ele canta namás. Vai passando o nardo puro, curando, tirando o mau cheiro, aleluia. Oriande como nasce, Espírito Santo de Deus.
Você que estava impedido pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias culpas de adorar a Deus, Ele está aqui falando comigo que Ele está curando essas feridas, esses machucados que você criou, que você se machucou, que você tomou decisões erradas. Ele está dizendo, eu estou curando, estou tratando, estou mexendo, para que você tenha uma vida comigo, uma vida de experiência do sobrenatural. Aleluia. Aleluia. E por fim você vai ver a sua casa liberta, sua família liberta. Oh, nessa noite ainda Deus vai salvar seus filhos, salvar seu esposo, salvar o teu lar. E creia que no próximo batismo, aleluia, oh, no próximo batismo tem surpresa na tua casa, tem surpresa no teu lar. Eu creio na tua palavra, Espírito Santo. Eu creio no teu agir, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.